A paz do Senhor pré-adolescente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta lição da Escola Dominical. E o título dessa lição é O Dom da Fé. A lição de hoje, ela se encontra em dois livros. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Vamos ler? Diz assim: Para uma pessoa, o mesmo espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Agora nós vamos lá para João, no capítulo 11, a partir do versículo 40. E diz assim: Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrole as faixas e deixe que ele vá. Você sabe o que é fé? Bom, o nosso dicionário bíblico ele vai dizer que fé é crença ou atitude de confiança em relação a Deus. De acordo com Hebreus, do capítulo 11, dos versículos 1 ao 6, o fiel crê em algo a se concretizar e assim agrada a Deus. O versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o versículo 6, ele confirma dizendo: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, além de ser algo de confiança, né, uma atitude de confiança, ela também é demonstrada pelas obras e é também uma condição para a salvação em Cristo Jesus. E o dom da fé? Bom, um escritor diz que o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que vão além da esfera natural da vida e tem como propósito a edificação da igreja. Você já imaginou se chegássemos na igreja onde ninguém acredita em nada? Onde a palavra ministrada é apenas dita? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E os louvores apenas entoados? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Estranho, não? O dom da fé é uma manifestação do poder sobrenatural pelo Espírito Santo, que supera e elimina obstáculos. Por intermédio de alguns, o dom serve para despertar a fé e a confiança em outros membros da igreja. E aqui vai uma pergunta para você: qual elemento nos faz enxergar o poder sobrenatural e ter a convicção de que tudo é possível? Escreva aí nos comentários ou escreva aí na sua lição, na sua Bíblia, nas suas anotações. Qual é esse elemento que nos faz enxergar o poder sobrenatural e nos faz ter a convicção de que tudo é possível? Vamos para o nosso tópico de número 1. E ele diz assim: uma convicção de que agora tudo é possível. Bom, agora já entendemos o que é fé, torna-se mais fácil compreender este tópico. Contudo, eu vou citar aqui alguns elementos, alguns detalhes que é muito importante de como não perder essa convicção de que tudo é possível. Vamos lá? A nossa lição diz assim: o dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus se referiu a esse dom quando disse que, se crermos nele e não duvidarmos em nosso coração, faríamos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda, pois Cristo retornaria ao céu. Então, aqui tem um detalhe muito importante: não duvidarmos.
A dúvida, ela é um antônimo de fé. E como eu posso ter fé se a dúvida ainda está presente em mim? Pense em um mar agitado, certo? Um mar agitado e uma embarcação neste mar. Nós vamos encontrar o quê? Pessoas apavoradas, né? Com medo do que vai acontecer, do que está por vir, do que aquela tempestade pode causar na embarcação, né? Até mesmo daqueles que não sabem nadar. Imagina, você dentro deste barco e uma tempestade acontecendo nesse momento. Que pavor que não vai ser, né? Como não se desesperar no meio dessa situação, não é mesmo? Pois bem, isso aconteceu lá em Atos, capítulo 27, a partir do versículo 13. Nós vamos ver o apóstolo Paulo em uma embarcação que está prestes a enfrentar uma tempestade. É interessante notar que alguns versículos anteriores deste capítulo, nós vamos ver o oficial romano, né, dentro dessa embarcação, confiando mais no capitão e no dono do navio do que o apóstolo Paulo. Mas quem é Paulo neste momento? Paulo é aquele encorajador da fé. Nós vamos ver ali, você pode ver, você pode ler que Paulo ele fala palavras de confiança. Olha, confia em mim, nós iremos sair são e salvos, vai dar tudo certo. Confia em mim. Mas agora eu te pergunto, quem seria você nessa situação? O oficial romano ou Paulo? Assim como a dúvida, a desconfiança também é um antônimo de fé. E como é ruim nós desconfiarmos de alguém ou de uma situação, não é mesmo? Mas e em Deus? E de Deus? A desconfiança daquilo que ele fez? Será que você desconfia naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, através da sua família, através dos seus amigos, através da nossa nação brasileira? Paulo nos mostra que é possível sim ter uma fé inabalável em momentos difíceis e como encorajar pessoas através do dom da fé. Tudo é possível para quem tem fé. A nossa lição nos diz assim: essa fé que torna tudo possível é que nos faz olhar a vida com esperança e também contagiar outras pessoas a seguirem pelo caminho santo, mesmo quando tudo parece fracassar. A fé nos leva a ter certeza de que receberemos o que esperamos. Tópico número 2: a oração com uma fé sobrenatural. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Está lá em Tiago 5:15. Bom, quando Tiago declara isso, aqui ele deixa um ponto muito importante. Ele destaca a qualidade fundamental de uma oração eficaz. O que quer dizer isso? Que toda oração ela só tem um efeito quando for regada com fé. É muito simples nós falarmos, mas se pararmos para pensar, muitas vezes eu já fiz uma oração só dita, de palavras, mas muitas vezes eu também já fiz muitas orações regadas com fé. É diferente do que eu só dizer, Senhor, abençoa minha família, Senhor, guarda meu lar, Senhor, protege, Senhor, eu preciso de uma bênção, do que você fazer uma oração regada com fé, que é uma oração de gratidão, uma oração de confiança a Deus, crendo que Ele pode fazer o milagre, crendo que Ele pode entrar com providência. Isso é uma oração com fé. Será que cremos na ação sobrenatural de Deus quando oramos? Será que realmente a nossa oração tem sido uma oração regada com fé? Pré-adolescente, tudo aquilo que você colocar em oração aos pés do Senhor, tudo aquilo que você clamar, orar diante de Deus, faça uma oração regada com fé. Talvez aos olhos humanos, talvez aos olhos físicos, isso seja impossível. Não, isso não vai acontecer. Mas pelos olhos da fé, pela oração regada com fé, tudo é possível ao que crê. No último parágrafo, a lição diz assim: na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos por uma fé que gere confiança. A oração da fé é aquela que gera em nosso coração e no coração das pessoas em nossa volta uma confiança da ação sobrenatural de Deus. Somente assim seremos capazes de experimentar milagres. Então você ora com fé, confia e experimenta os milagres de Deus. Olha que lindo!
Mas lembre-se, não é preciso apenas esperar o milagre acontecer. Não, não é preciso esperar somente o milagre acontecer para você compartilhar, para você experimentar, né? Sabe por quê? Porque a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem milhares de exemplos de fé, de acontecimentos de fé. Quem sabe o seu milagre ainda não aconteceu, quem sabe aquilo que para você parece impossível não aconteceu. Mas espalhe a fé que há aqui neste livro. Espalhe os acontecimentos de fé, de pessoas de fé que está aqui. Sabe, não espere o seu milagre chegar para você contar. Tenha fé que ele virá, isso sim, sem dúvida. Mas enquanto ele não chega, compartilhe da fé da palavra de Deus, que alcança o coração, que fala ao nosso coração e que nos dá esperança da nossa certeza, da nossa fé de que realmente tudo é possível ao que crê. Use ela para encorajar pessoas e aumentar a sua fé. Tópico 3 diz assim: realizando coisas extraordinárias. Quem nunca viu o filme dos Vingadores e não quis ter o poder deles, né? De ficar invisível, por exemplo. Quem nunca quis ser um 007 ou cumprir uma missão impossível? Mas sabe que eu vejo heróis na Bíblia? Sim, eu vejo. E eles eram pessoas assim como eu e você. Pessoas passando pelas mesmas dificuldades, tendo as mesmas fragilidades. E agora eu te desafio a descobrir qual era o poder essencial desses heróis da Bíblia. Parabéns para você que respondeu fé. É exatamente isso. Existia fé neles. E a nossa lição, ela vai nos falar de algo muito interessante. Diz assim, ó: essa fé em Deus é que transforma homens simples em verdadeiros heróis, capazes de realizar feitos inimagináveis e surpreendentes. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em mim e em você, através da nossa vida, através da nossa fé. Não tenha vergonha de pôr a sua fé em ação, de mostrar às pessoas a sua fé, aos seus amigos da escola, à sua família, na sua geração, na sua vizinhança, no seu bairro, enfim, não tenha vergonha. Confiar em Deus é fazer que nem Pedro, é caminhar sobre as águas. Mas e quando o medo vier, nós fixarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Estude, né? Aumente a sua fé, se dedique, mas não deixe de exercer a sua fé, de aumentar e capacitar a sua fé. E assim você verá que tudo é possível para quem tem fé. A nossa lição dos professores, ela traz algo muito interessante. E diz assim, ó: o dom da fé é o equipamento espiritual sobrenatural do crente. E para lhe conceder o poder sobrenatural de confiar em Deus nas ocasiões na qual só um milagre glorioso poderia alterar a situação. Significa confiar quando não há mínima esperança de uma solução humana. Quantas vezes você já ouviu ou até mesmo vivenciou isso na sua casa, de situações que eram impossíveis de acontecer? Mas eu creio que uma fé, ela moveu a situação e tornou algo possível. Entenda que as dificuldades da sua vida não são derrotas, não são fracassos, não são momentos para você ficar cabisbaixo, dizendo: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que será de mim? Não. Faça da sua dificuldade, faça dos seus obstáculos um aprendizado de fé. E você verá que isso vai mudar muito a sua vida. Isso vai te amadurecer espiritualmente, te levará a uma intimidade, a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Eu digo isso e afirmo porque eu vivo isso na minha vida, eu vivi isso na minha vida. Eu aprendi com as minhas dificuldades a não levá-las como uma derrota, não, mas sim um aprendizado meu com o Pai. E é isso que eu convido a você fazer, a levar as suas dificuldades a um período de aprendizado e a exercer a sua fé, para que quando você passar a experimentar os milagres, os feitos surpreendentes, você possa contar e encorajar outras pessoas, assim como fez Paulo.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Não esqueça de ler a lição, não esqueça de ler a Bíblia, de ter um tempo de qualidade com Deus e de exercer a sua fé. Não esqueça, leia Hebreus 11 e você vai ver o quanto isso edificará a sua vida. Um abraço e até a próxima lição. Tchau!